Bom dia, alunos das turmas do 9º ano. Hoje, dia 24 de setembro, a gente dá continuidade à matéria que nós iniciamos na aula passada, regência verbal. Lembra que na última aula eu dei a introdução do que é a regência verbal, coloquei alguns exemplos para ter essa noção do que vem a ser a regência verbal. E aí eu deixei para as próximas aulas alguns verbos específicos que causam dúvidas nessa regência, tá? E aí a gente vai continuar vendo hoje. Vamos ver exemplos de alguns verbos e entender como eles são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais do que uma forma de regência. Então, coloquem aí. Primeiro exemplo, verbo assistir. Aí você tem, com o sentido de ver, assistir, de ver alguma coisa, exige uma preposição. Que tal assistirmos ao filme? Então, essa é a regência do verbo, está pedindo a preposição. Com o sentido de dar assistência, assistiu de ajudar alguém, ele não exige preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas, sempre ajudou pessoas mais velhas. Com o sentido de pertencer, assistiu com o sentido de pertencer, exige a preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização, pertence aos prejudicados o direito de indenização. Então, ele pede a preposição. Aí eu coloquei até um exemplo aí na tirinha. O 2, verbo chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos a algum lugar, Chegamos ao local indicado no mapa. Essa é a forma padrão. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Coloquial, que a gente, o que é coloquial é aquilo que é usado no dia a dia. Chegamos no local indicado no mapa. Então, normalmente quando você fala assim, chegamos no local, chegamos no lugar. Mas o certo é, chegamos ao lugar combinado, Você utilizar a preposição a. 3, o verbo custar. Com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho, Com o sentido de valor. Aí, quando tem sentido de valor, de dinheiro, não exige preposição. Aquela casa custou caro. 4, verbo obedecer. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto. Logo, ele exige uma preposição. Obedeça a alguém, ao pai. Na linguagem formal, coloquial, entretanto, ele é usado como um verbo transitivo direto. Obedeça o pai. Não tem a preposição, não seria a preposição aí, seria o artigo o pai. Mas o certo é obedeça ao pai. 5, proceder. Com o sentido de fundamento, ele é um verbo intransitivo. Essa sua desconfiança não procede, não tem fundamento, Não fundamenta. Então, é um verbo intransitivo, não pede a preposição. Com o sentido de origem, ele exige a preposição. Essa sua desconfiança procede, tem origem de situações passadas. 6, verbo visar. Com o sentido de objetivo, exige preposição. Visamos ao sucesso, Objetivo. Então, pede a preposição. Na variante coloquial, que é do dia a dia, encontramos o verbo sendo utilizado sem a preposição, ou seja, como um verbo transitivo direto.
visamos o sucesso. É o caso que a gente viu lá do obedeça ao pai, obedeça ao pai, né? Então você acaba na linguagem informal, coloquial, né? Na linguagem do dia a dia, você acaba falando da forma errada. Com o sentido de visar, com o sentido de mirar, ele não exige preposição. O policial visou o bandido à distância. Esse o aí não é a preposição, é um artigo referente ao bandido, tá? Então aqui nós vimos 6 tipos. Temos outros exemplos de verbos que causam essa dúvida. Causam dúvida às vezes, muitas das vezes, pela forma com que a gente fala, porque acaba sendo rotineiro você falar daquela maneira, e acaba sendo considerado, né, o pessoal acha que é o certo, entendeu? Então, mas assim, você tem que saber como de fato é feito. É escrito, né, deve ser escrito. Copie no caderno, eu sei que é bastante coisa, ainda tem outros verbos aí como exemplo, mas é bom você ter no caderno até para uma consulta futura, um estudo mais à frente, tá? Então, copie no caderno. E a gente só vai, é o que eu sempre falo com você, a gente só vai entender, como é que escreve, tem que decorar isso tudo. Não é questão de decorar. Você vai ler. Conforme você lê, quanto mais você lê, mais você vai encontrar, principalmente em livros, né? Você vai encontrar as formas corretas e artigos científicos e tal, e você vai vendo a forma correta de escrever, para não haver essa dúvida, né? Tá ok? Então, copie no caderno. Fiquem com Deus e um abraço a todos.